Banco Inter ou BYD, quem está mais próximo de estampar os name rights do Morumbi? Levi, a negociação mais próxima sempre foi a do BYD, tá? Montadora de carros elétricos chinesa. No ano passado eles quase fecharam, acabaram recuando por conta de todos os escândalos envolvendo o camarote. Nesse ano as tratativas foram retomadas. Não há desespero, até porque o São Paulo tem contrato com a Mondelez até dezembro. Em relação ao Banco Inter, existem conversas, mas hoje dá para dizer que é mais fácil o Banco Inter assumir a manga do que fechar com os name rights, até porque isso poderia causar problemas para a família Menin junto ao Galo, né? Junto ao torcedor do Atlético. O Rafael e o Rubens Menin, que são donos da Arena MRV, perdão, são donos da MRV e são os principais acionistas do Galo, eles compraram os name rights do estádio do Galo, né? E o acordo de 6 milhões de reais com reajuste está pagando algo na casa dos 8,5, 9 milhões de reais por temporada. Imagina se eles compram os name rights do estádio do São Paulo e pagam 60 milhões de reais. Isso certamente iria repercutir muito mal entre torcedores atleticanos. Boa noite, Nicola. Adrielson e Lianco, no São Paulo, pergunta aí. Não, o Lianco não tem nenhuma chance, o cara é titular e peça importante no Galo. São Paulo, também falaram em Adrielson, mas o Adrielson não é uma operação barata, tá? Hoje o São Paulo tem não é em mãos, mas o São Paulo tem algumas possibilidades de zagueiros de graça. Vou citar os casos do Juan Jesus, do Napoli, Lucas Fasson, do Lokomotiv, o Wellington, que é zagueiro do Gostep, tem o Léo Duarte, zagueiro revelado no Flamengo, que estava no Başakşehir, e o Pablo Mari, zagueiro espanhol que já passou pelo Flamengo e estava no Al Hilal. Todos esses atletas têm contrato só até a metade do ano e, por consequência, já podem assinar um pré-contrato para chegar sem custos em 20 de julho, tá bom? Qual algum zagueiro no São Paulo? Então, o São Paulo não vai contratar um, mas sim dois zagueiros, né? Com a situação do Arboleda que vai ser negociado e com a rescisão do Dória, há necessidade de contratação. O ponto é o São Paulo não tem grana, tá? E vai tentar jogadores gratuitos. Você tem uma lista com Juan Jesus, Léo Duarte, Juan Jesus, Léo Duarte, Wellington, quem mais? Pablo Mari, Lucas Fesson. O Fesson, inclusive, era jogador do São Paulo da base, vocês vão lembrar dele. Ele era da base do São Paulo e aí ele faz um movimento meio esquisito para jogar no Atlético Paranaense. Saiu pela porta dos fundos do São Paulo. Acho que isso, inclusive, talvez dificultasse seu retorno, tá? Rafael é um mão de alface. Foi reserva em todos os times em que jogou e no São Paulo é titular absoluto. Pois é. Muita crítica em relação à atuação dele no empate 1-1 contra o Botafogo. O próprio Alan Franco cobra ele, né? Vocês devem ter assistido ao lance. Ele, em vez de defender uma bola relativamente fácil, o Rafael rebate para frente. E aí o Jordan Barreira acaba finalizando para fazer o gol da vitória. O Thiago Maia vai vir para o São Paulo. A pergunta é do Levi Souza. O Thiago Maia é um dos muitos jogadores cujo contrato se encerra em dezembro, tá? Ele tem contrato no Inter. Eu não acredito numa negociação do São Paulo para metade do ano. O Leandro Pereira, Nicola, tem alguma novidade sobre Nino no São Paulo? Procede? Não, nenhuma chance. O Nino hoje, cara, ele vai custar no mínimo 12 milhões de euros, tá? No mínimo. O Zenit chegou a assinar com 15. Esquece. Não vai rolar, não. Deixa eu até pôr o fone de ouvido, mas dessa eu até consigo fazer com que vocês me escutem. Vocês me ouvirem, vocês falam, tá bom? Quando o São Paulo vai lançar os nomes para presidente? Alexandre, a eleição acontece em dezembro e aos pouquinhos já começam a pipocar os nomes. O Arrigo Macias, que é o atual presidente, vai concorrer à reeleição, né? O Vinícius Pinotti, que todo mundo imaginava que se lançasse como candidato da oposição, está trabalhando hoje para que o Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, seja o candidato. Mas tenho a impressão de que os primeiros nomes que possam sair, talvez não sejam os nomes definitivos, até porque quando você se lança candidato, você começa a tomar um monte de pancada. Então, nem sempre é vantagem você acelerar esse processo. Sabe se o São Paulo vai contratar um goleiro e um meio armador? Não há nenhum interesse no São Paulo em contratar um goleiro. Os caras continuam entendendo que o Rafael é bom. Interpretação do São Paulo. E além do Rafael, os caras ainda trouxeram o Coronel. Então não esperem por esse reforço. Tá? Em relação ao meio armador, quando eles trouxeram o Cauli, eles imaginavam que o problema estava resolvido. Hoje, as prioridades são dois zagueiros e um jogador de velocidade para atuar pelo lado do campo. O Vitor Sá é uma alternativa real, tá? Pablo Mari no São Paulo.
E Arboleda no Tigres do México. Bora começar sobre Arboleda. Muita gente perguntando se o Arboleda não pode ser trocado. Chegaram a falar, por exemplo, do Arboleda ser trocado pelo Joaquim, que joga no México, no Tigres, né? A gente precisa entender que o Arboleda tem pequeno valor de mercado. O Arboleda é um zagueiro de 34 anos de idade, que ficou um mês desaparecido, que não vai para a Copa por conta dessa falta de compromisso. Então, hoje, o Arboleda é visto como um cara de valor bem pequeno. Ninguém vai querer trocar o Arboleda. Você vai trocar o Arboleda por um jogador desempregado, ou por um jogador que não está sendo aproveitado, ou por um jogador que não conseguiu engrenar. O Joaquim é titular absoluto lá no Tigres do México, avaliado em 6 a 7 milhões de dólares, tá? Você perguntou também sobre o Pablo Mari. O São Paulo está em busca de 2 zagueiros. E os zagueiros que o São Paulo vai contratar possivelmente serão de zagueiros desempregados, eventualmente que venham do exterior. Um deles, que eu posso dizer, eu não posso cravar para vocês que esse cara será contratado, mas eu posso dizer que Léo Duarte, zagueiro que foi revelado no Flamengo, foi vendido para o Milan e que jogou por muitos anos no Başakşehir, interessa, tá? O Başakşehir não vai renovar o contrato com o Léo Duarte e o Léo Duarte está em busca de oportunidades, no Brasil ou no exterior. Zagueiro mais, não é tão veterano, na casa dos 30 anos de idade, boa saída de bola, qualidade, jogou sempre como titular na passagem pelo Başakşehir. No Milan é que a coisa não funcionou muito bem para ele. O que dá para dizer é que é uma possibilidade. Sobre Pablo Mari, confesso que nunca ouvi nada a respeito desse jogador, tá? Deixa eu até ver onde está o Pablo Mari, confesso que eu nem tenho essa informação. O Pablo Mari e o Léo Duarte, os dois jogaram no Flamengo. Pablo Mari defendeu o Al Hilal, não sabia que ele tinha ido pro Al Hilal. 8 partidas só. O contrato acaba agora em junho. 8 jogos no Al Hilal. Última partida em 13 de abril, no empate em 3 a 3 com o Al Sadd. Ele tinha jogado na Fiorentina na primeira parte da temporada e ele depois foi para jogar 6 meses no clube saudita. Fala do Tricolor, time que tem mais torcedores do teu canal. Alexandre, bora falar sobre o São Paulo. O Tricolor chegou a 8 partidas sem vencer, sequência de 5 empates e 3 derrotas. Dorival está muito preocupado com o time e ele acha que a solução vem no segundo semestre com a recuperação de jogadores machucados, cansados e também com reforços, tá? A diretoria de São Paulo prometeu buscar pelo menos 4 contratações na janela da metade do ano. Ó, 2 informações. É legal que vocês vão perguntando e a gente vai confirmando aqui. Perguntei para uma pessoa que trabalha com o Vitor Sá se ele esteve no Morumbi, assistindo a São Paulo e Milionários. Ele está na Rússia. Obrigado. Também tinham me perguntado se a XP abriu negociações para investir no São Paulo. Chegaram a falar em aporte de dinheiro, chegaram a falar na possibilidade de a XP comprar os name rights do São Paulo. Estou consultando uma pessoa aqui do São Paulo, pode cravar, isso é mentira. Não houve nem negociação para os name rights. Vamos tentar entender o que pode ser de verdade, o que pode ser de mentira nessa história. Outra resposta por aqui. Estou conversando com o presidente Fábio Mota do Vitória, perguntei se é verdade que o Vitória quer o Ferreira do São Paulo. Não. Então, mais um esclarecimento. Aqui, ó. Essa pessoa que trabalha com o Vitor Sá está falando que tem final da Copa da Rússia no domingo. Então nem tinha como o Vitor Sá estar por aqui, ainda tem jogo para ser disputado por lá, né? Deixa eu ver contra quem o Krasnodar joga. Não vou perguntar isso para essa pessoa, né? É melhor eu mesmo consultar aí. Krasnodar joga contra o Spartak Moscou, dia 24. 24 é conhecido como depois de amanhã, né? Às 12 horas. Então, ainda há mais um compromisso na atual temporada do Vitor Sá com o Krasnodar. Tá. Vamos lá. Só para esclarecer direitinho essa história de XP e São Paulo. Não há nenhuma negociação da XP em relação aos name rights do estádio do São Paulo. Nunca se tratou sobre XP adquirindo os name rights do estádio do São Paulo, tá? Em relação à possibilidade de a XP colocar um dinheiro, um aporte, se tornar um banco parceiro, esse é um outro
essa informação não dá para confirmar nem negar, mas a possibilidade de a XP comprar os name rights do estádio do São Paulo, isso nunca foi debatido. Fala, família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente fala do São Paulo, então desde já peço seu like para você chegar junto por aqui, que é muito importante quando você chega aqui e dá o like para ficar sempre atualizado, porque nesta segunda-feira, agitada demais, com muita informação do Tricolor Paulista. Então desde já peço humildemente seu like. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.